Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de depressão com o nosso convidado, médico psiquiatra, Dr. Jairo Cardoso. Jairo, é um prazer ter você aqui, podermos explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito da tão famosa depressão. O prazer é meu e eu acho muito importante esclarecer as pessoas. Jairo, vamos explicar então para os nossos telespectadores o que vem a ser depressão. Ô, Luciano, depressão é uma doença como qualquer outra, não tem nada de preconceito, que gera sofrimento e que precisa ser diagnosticado e tratado corretamente. Então, a depressão existe. Eu estou fazendo um comentário porque muitas vezes a gente ouve, a pessoa diz que está com depressão. Isso Não, e virou um termo leigo, falar assim, tô deprimido. Depressão virou para todo mundo. Como sinônimo de tristeza. Tristeza Exatamente. Não é a doença. A depressão é uma síndrome patológica em que você tem tristeza contínua, mais de 15 dias contínuo, associada com desânimo, alteração de sono, alteração de apetite e outros sintomas mais. E é uma doença que tem uma alteração na química cerebral, comprovada em laboratório e tratada com terapia, medicação e outras medidas terapêuticas. Ou seja, a depressão é uma doença e precisa ser tratada. Sim, exatamente. Correto? E hoje, qual a frequência da depressão na população? Se a gente pegar, Luciana, a população adulta, 10% teve, tem ou terá depressão. Uma prevalência bem alta. Uma pessoa a cada 10, né? Mais comum em mulheres do que homens. Por quê, Jair? Tem alguma explicação? Seria pela parte hormonal? Por que mais as mulheres? A gente tem a questão hormonal e a gente tem as demandas psicológicas da mulher. Hoje a mulher tem que trabalhar, tem que ser esposa, tem que ser mãe. E, ela está mais exposta ao estresse emocional que o homem. O homem está mais exposto, por exemplo, a se machucar no trabalho ou um acidente de trânsito. Chegou em casa e está mais tranquilo. E a esposa continua Exatamente. 24 horas no trabalho. Normalmente as doenças da família vão para a mulher. Os problemas da família vão para a mulher. É verdade. Os problemas dos filhos. Né? Porque talvez fiquem mais deprimidas, né? E é interessante que na infância a depressão é rara e a prevalência em homem e mulher é a mesma. Na infância. Isso. Você vai ter essa diferença a partir da adolescência e vida adulta. Ô Jair, vamos comentar um pouquinho então a respeito dos sintomas mais importantes da depressão. O sintoma mais importante da depressão, Luciano, seria uma incapacidade de ter prazer, uma incapacidade de empolgar. A tristeza pode vir sem depressão. Se eu perdi a minha namorada, eu tô triste. Mas não está deprimido. Exatamente. É a diferença. A incapacidade de sorrir, a desesperança, o tá morto em pé, né? Eu não vejo graça nenhuma na vida, minha vida tá sem cor. Nada tá bom. Sem sabor. Associado com alteração de sono, alteração de apetite, autoestima baixa, culpa patológica e muitas vezes até assim com ideias de morte, ideias assim, eu queria fugir, eu queria morrer. Em quadros mais graves, até a ideia do autoextermínio. Ou seja, não tem nada bom para essa pessoa. Exatamente, né? Exatamente. E o quadro é contínuo. Inclusive, eu já ouvi dizer, fazendo parte do diagnóstico, muitas pessoas às vezes acabam não alimentando, acabam não tomando banho, não é verdade? A depressão grave, a pessoa fica disfuncional. A depressão leve, a pessoa sofre, mas funciona. A depressão moderada, a pessoa funciona mal. Consegue trabalhar, mas não com o mesmo brilho de antes. Ou consegue fazer o básico, mas não consegue ter uma vida social bacana. E na depressão grave, a pessoa fica inválida. É uma das maiores causas das pessoas faltarem no trabalho, das pessoas terem que afastar pelo INSS, das pessoas interromperem carreiras profissionais. Então, tipo assim, como você colocou agora, maior causa de afastamento do trabalho. Mas não quer dizer que as pessoas ficaram tristes ou ficou magoada com o chefe, qualquer coisa. Não vou porque eu estou deprimido. Não existe. O principal nesse caso aí vai ser o quê? A pessoa estar mal no trabalho e na vida social e em casa. Ô Jairo, vamos falar um pouquinho então do diagnóstico de depressão. Além de tudo isso que você já comentou, tem alguma coisa que chama mais atenção no diagnóstico da depressão? Essa informação que eu passei agora, que a gente pode fixar mais, é a continuidade dos sintomas no tempo e nos lugares.
Quer dizer, se eu tô mal só no trabalho, eu tenho problema no trabalho, eu não tô doente. Ou se eu tô mal só em casa, eu tenho problema com a minha esposa. Agora, se eu tô mal em qualquer lugar, independente de ter causa. As pessoas percebem isso. Olha, não era pra eu estar tão mal assim. O que tá acontecendo? Minha vida não tá tão ruim. Ou os amigos falam, nossa, você não tá rindo igual você ria antes. Você não tá criativo igual você era antes. Muitas vezes a mulher perde a vaidade, para de se cuidar, para de passar maquiagem, não tem gosto de ir no salão de beleza. A pessoa ganha peso, altera sono. Então, tudo isso, que são várias causas, né? Um Sim, conjunto sim. que acaba levando a pessoa à depressão, não é isso, Jairo? Sim. E o principal é esse desinvestimento da vida. Mesmo quem está triste, perdi um emprego, mas eu tô com aquela garra para arrumar outro emprego, eu tô triste, mas eu não tô doente. Exatamente. E além da tristeza, tem outros tipos? Tem. A gente tem, apesar da tristeza ser o sintoma que mais marca, o mais importante é a anedonia, que é a falta de prazer. Agora sim, é muito comum a gente ter depressão com irritabilidade. A pessoa fica pavio curto, ranzinhas, agressiva. É comum a gente ter depressão com dor física, dor muscular difusa. E é muito comum a gente ter depressão com ansiedade. Na verdade, existe um misto, né, da ansiedade e a depressão. Ô Jairo, uma curiosidade. Por exemplo, uma carência afetiva pode levar o indivíduo à depressão? Pode levar sim. Na verdade, normalmente os problemas que não têm solução, os problemas crônicos, têm mais chance de levar à depressão do que o problema rápido, agudo. Porque aquele problema crônico tem uma carência que não resolve, vamos falar assim. A pessoa vai ficando desesperançada. Quando você perde a esperança, você já está no caminho para a depressão se você tiver a tendência. Certo. Quer dizer, quem tem a tendência e tem o estresse crônico, e já tem mais chance. Todos os fatores acabam chegando mais Agora, rápido. quem tem tendência, sei lá, a síndrome do pânico e passa um estresse, vai abrir uma síndrome do pânico, não vai abrir depressão, por exemplo. Então, cada um, né? Sim, tem a sua suscetibilidade. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, falando hoje um pouco a respeito de depressão. Doutor Jairo, a distimia, o que vem a ser isso? A distimia seria uma depressão leve que dura mais de 2 anos. O sintoma principal é o mau humor. Eu brinco com os pacientes que aquele patrão mal-humorado de filme americano é um distímico. Agora, diferentemente até da depressão tradicional, a distimia é mais física do que os outros quadros. Normalmente seria uma pessoa que nasce já com uma deficiência na serotonina e nos neurotransmissores cerebrais, fica com uma depressão leve e contínua, e se tiver um estresse, pode entrar na depressão maior. Aí a gente chama de depressão dupla. E essa pessoa, então, digamos, seria a vida toda assim? Isso, ela tem a condição de ser assim a vida toda se não tratar. Se não tratar, E o tratamento da distimia é mais pro lado da medicação, por exemplo, do que da terapia. Porque uma coisa é uma pessoa que não tinha nada, tem um estresse e fica mal. Então, por exemplo, só para explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, a distimia, então, os sinais e sintomas da distimia, como que a pessoa fica? A pessoa é uma pessoa que tem dificuldade de ter prazer na vida, dificuldade de empolgar, uma pessoa que tende a ficar muito irritada, muito ansiosa, perfeccionista, uma pessoa que normalmente tem um destaque muito bom no estudo e no trabalho e não tem na vida social. A vida social realmente não tem graça, fica para trás, não tem né? graça. É um bom funcionário. Quer dizer, para o patrão é bom, porque a pessoa não falta no serviço. Não falta, não conversa, mas é uma pessoa que não brinca, consegue ser feliz. E é uma pessoa ranzinha, irritada, e não entrosa com os tensa, outros, né? Exatamente. É um diagnóstico até um pouco difícil da gente fazer, porque confunde com a normalidade. Mas quando a gente faz o diagnóstico e trata, você melhora muito a qualidade de vida da Então, pessoa. às vezes, você olha para uma pessoa e fala, puxa, essa pessoa é uma pessoa chata, de mal com a vida, e às vezes é uma pessoa distímica, O que a gente tem que pensar é assim, se a pessoa é chata e gosta de ser chata, provavelmente não é doença. Mas tem muita gente que tá irritada. Tem gente que tem prazer nisso, né, Jair? Agora tem muita gente que tá irritada, não queria estar, a pessoa se arrepende, a pessoa percebe, nossa,
fulano não merecia eu isso, falar né? aquilo, por que eu falei? Eu tô irritado, eu tô pavio curto, eu tô bravo. É diferente daquela pessoa que tem prazer Exatamente, em aquela criar pessoa caso com todo arrogante mundo, e tal, né? que também existe, né? Mas E como existe, né, Jairo? isso. Ô Jairo, o transtorno afetivo bipolar, o que vem a ser? Seria mais ou menos a mesma coisa? Ou não? Não. O transtorno afetivo bipolar é uma outra doença que necessita outro tratamento, em que a pessoa tem o quadro depressivo e um quadro que seria o quadro maníaco, que é o contrário da depressão. Então, se na depressão eu fico triste, desanimado e apático, no quadro maníaco eu fico agitado, eufórico, falante, arrogante. E por que tem tanta essa fala do bipolar, da doença afetiva bipolar? Porque se a pessoa estiver num quadro depressivo, mas for bipolar e for tratada como depressivo, ela não vai ficar bem. Quer dizer, não vai resolver, Então, não vai uma adiantar das de nada o primeiras tratamento, coisas que né? a gente faz quando faz um diagnóstico de depressão é analisar essa depressão é unipolar, ou seja, uma pessoa que só faz a crise de humor para baixo, ou é uma depressão bipolar. Uma pessoa que hoje eu estou vendo depressiva no meu consultório, mas de repente, um ano atrás, teve uma crise eufórica. O diagnóstico é outro e o tratamento é outro. Ô Jairo, uma curiosidade, por exemplo, se os familiares às vezes indica para um da família procurar o médico, no Sim, caso, procurar o sim. psiquiatra, esse paciente pode chegar no seu consultório, e acredito que deve acontecer isso, e fingir que não tenha depressão, forçar um quadro totalmente normal. Isso pode acontecer, né? Mas é lógico que você... Nós médicos não somos detetives. Mas também sabemos que tem coisa errada, É interesse né? da pessoa, né, ser ajudada, é interesse da pessoa falar a verdade para o médico. E se o relato da pessoa não bate com o exame, porque o psiquiatra, conversando com a pessoa, ele não está só levantando informações, ele está examinando a mente da pessoa, assim como o pneumologista está ouvindo o pulmão. Exatamente. Então você sabe se Você a faz um pessoa exame também. está correto, Isso. falando a verdade ou não. Isso. Né? Ô Jairo, a depressão tem alguma coisa a ver com a classe social? Na verdade, isso é um mito, é uma lenda. Falam que é doença de rico, que é doença de quem tem mais acesso a médico, e na verdade é uma doença que aparece em qualquer classe social. A expressão de sintomas é um pouco diferente, mas aparece em qualquer classe social, aparece também em várias idades e aparece em várias culturas. Então, quer dizer, a depressão existe em todas as Isso. classes A sociais. única coisa que a gente né? pode falar sobre isso é que ela é mais comum em populações urbanas do que populações rurais. Ela é mais comum em São Paulo do que, sei lá, no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo. E tem alguma coisa a ver de ser uma doença hereditária, Jairo? ou E não? 1/3 das depressões é hereditária e 2/3 é ambiental. Então, realmente Então, tem, exatamente. tem a ver com Se a eu parte... tiver pai e mãe depressivos, eu tenho mais ou menos 1/3 de chance de ser. Ô Jairo, exame de laboratório, por exemplo, eu sei que o diagnóstico muitas das vezes É clínico. É o exame mas que o tem algum médico exame de faz. laboratório que você recomendaria, que você pediria para os seus pacientes? A gente deve, para todo paciente depressivo, pensar se aquela depressão não pode ter origem física. Então, alguns remédios para pressão alta, alguns remédios para câncer, alguns remédios hormonais causam depressão, álcool causa depressão e doença da tireoide, anemia, várias doenças físicas causam depressão. Por isso que a gente recomenda, né, quando a pessoa se sente mal, procurar o médico, porque ele vai inclusive fazer o diagnóstico da doença e da causa da doença. Ou seja, nada melhor do que um especialista, nada Exatamente. melhor do que o médico para fazer o Exatamente. diagnóstico e indicar o tratamento Muitas correto, vezes a né? pessoa não quer tomar remédio e aí não quer ir no médico porque acha que ir no médico é sinônimo de tomar remédio. Na verdade, ir no médico é sinônimo de ser atendido por um Exatamente. profissional. A pessoa vai tomar A pessoa remédio tá se se precisar tratando, tá se e cuidando. se quiser. Né? Ô Jair, inclusive, a gente ouve muito dos pacientes, inclusive no meu consultório também eu ouço isso, eu não vou no psiquiatra porque ele vai me colocar muito remédio, vai me dar muito e eu vou ficar dopado. A intenção não é essa. A De intenção é jeito nenhum, levantar a lógico que não. pessoa, não é derrubar a pessoa. Pelo contrário, você quer ver né? a pessoa bem. Então, não é? antigamente, Luciano, uma coisa de 30 anos atrás, era muito comum tratar a pessoa que tinha depressão com calmante.
E o calmante não trata, ele só alivia um pouco a ansiedade e a angústia. Deixa a pessoa devagar, hoje a gente não né? usa faixa preta mais. Exatamente. A Hoje gente não tem usa outros calmante, a gente medicamentos, tem né? medicações que realmente não vão ceda, mais né? na causa. Não ceda. Uma pessoa bem medicada de depressão, Tem uma ninguém vida percebe, normal, né? ninguém Nem percebe. percebe que está tomando Não. medicamento. Inclusive, não tira as emoções normais. Na hora que tem um motivo para ficar triste ou irritada, a pessoa fica. A coisa só vai ficar mais proporcional, mais dentro do esperado, Do normal, dentro do saudável, né? né? Eu brinco com os pacientes que o remédio não faz ele ficar artificial. Faz ele ser Exatamente. quem é para ele ser. Tem que ser Porque a a pessoa doença normal. tampa a tua personalidade. Exatamente. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando também um pouco a respeito de depressão com o médico psiquiatra Dr. Jairo e nesse bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, prazer tê-la aqui novamente. Prazer também é todo meu, doutor, em estar aqui participando e recebendo a participação já dos nossos telespectadores. E o endereço do nosso e-mail é drluciano@programasaudeendia.com.br. Espero a participação de vocês, será um prazer enorme, né, em responder todas as perguntas. E queria convidar o pessoal de casa também para visitar a nossa página na internet do Bem Facebook, lembrado, né, Thaís? né? E também no Instagram, que é Programa Saúde em Dia. Inclusive, quero deixar minha página particular também à disposição. Quem quiser visitar, tem o maior prazer em adicionar. Vai estar com o meu nome todo, Luciano Tadeu Simão Encrossi. É isso aí. É isso aí, né, Thaís? Então vamos voltar com a depressão e o Sim. Dr. Jairo, né? Pois não. Dr. Jairo, o papel da família no tratamento da depressão, né, da pessoa, do paciente, é fundamental? É fundamental, porque nessa doença a pessoa perde um pouco a capacidade de cuidar de si mesma. Então, muitas vezes a família tem que assumir essa postura de cuidar da pessoa, de acompanhar, de levar no médico, de ajudar a pessoa a tomar a medicação, eventualmente até a pessoa fazer sua higiene. Exatamente. Então a família é importante, É e importante. deve estar atuante Sim, com junto certeza. com o paciente, não é? Sim. Ô Jairo, como todas as semanas, né? A Thaís Sim, acabou de dizer, você sim. pode responder É um as prazer, perguntas? lógico. Bom, já temos várias perguntas e a primeira delas, doutor, quem deve ser encaminhado para a psicoterapia no caso da depressão? A psicoterapia é o tratamento através da fala, que as pessoas fazem normalmente com um psicólogo. Ela ajuda em qualquer quadro de depressão, mas principalmente quando a gente percebe que aquela depressão veio de um conflito psicológico. Então a pessoa tem alguma coisa mal resolvida. Com certeza, se ela for para psicóloga, para o psicólogo e tiver ajuda para resolver, aquilo vai ajudar muito na melhora do quadro dela. E a segunda, a partir de quanto tempo os remédios começam a fazer efeito? Normalmente, a medicação começa a fazer efeito a partir de 10 dias do início do uso. Para quem está sofrendo, parece ser muito, É uma eternidade, né, mas Jairo? assim, se você pensar que em um mês a pessoa já pode estar restabelecida, até que a gente pode agradecer a evolução da medicina. Eu acho que é uma pergunta muito bem formulada essa, Sim. quem enviou, porque a pessoa acha que começou, já tomou o primeiro comprimido, É, já vai estar bem. Não E pode é acontecer assim, a então não pessoa pode afobar. desistir do remédio Exatamente. antes do momento do remédio Ter paciência, fazer o benefício. né? É isso mesmo. E tem mais uma pergunta aqui, doutor, até parecida com a primeira, mas acho importante frisar. A psicoterapia é usada para tratamento da depressão? É usada como um tratamento principal em alguns quadros e como adjuvante para todos os quadros. Vamos para a próxima pergunta, Thaís? Vamos lá. A quarta pergunta, de quanto em quanto tempo deve ser mudada a medicação para o tratamento da depressão, doutor? Na verdade, a gente vai mudar a medicação até conseguir a medicação ideal para a pessoa. Aí depois que você consegue a medicação ideal, o quadro estabiliza. É igual quando você vai tentando acertar a medicação para pressão alta. Pode demorar um pouco, mas depois que acerta, a pessoa pode ficar bastante tempo bem. Então a gente vai mudando a medicação, como a gente já falou que demora uns 10 dias para fazer efeito, a gente vai reavaliando aproximadamente a cada 20 dias até acertar a medicação. Acertando, a gente mantém o tempo que a pessoa precisa de tratar. E Então, a cada pessoa- caso em específico. Isso. A pessoa né? continua, porque muitas vezes a pessoa diz, eu tô Melhorei, vou parar o acostumada, remédio. né? Ou vou parar o É. remédio, ou meu organismo está acostumado com o Não, medicamento, eu não, tenho que isso não trocar. acontece. Não existe isso, né, doutor? Não existe. Depois que acerta a medicação, a pessoa consegue ter uma vida normal.
Tem mais pergunta, Isso. Thaís? Sim. Doutor, como eu fico sabendo se estou com depressão e o que posso fazer? Para ficar sabendo se está com depressão ou não, teria que ir no médico e receber esse diagnóstico. Mas se a pessoa sentir, né, aquilo que a gente já falou, tristeza, dificuldade de ter prazer, dificuldade de empolgar, autoestima baixa, vontade de sumir, de morrer, entre outros sintomas, ela deve procurar ajuda. Bom, doutor, e hoje foram estas as participações online e o nosso endereço de e-mail, né, para esperar ainda mais a participação do pessoal de casa, edrluciano@programa saudeemdia.com.br. Eu espero, né, a participação de vocês, nós teremos um enorme prazer em estar respondendo, né, doutor? Lógico. E é claro que a identidade, né, das perguntas será mantida em sigilo por questões éticas. Então, quem quiser nos enviar alguma pergunta, tenha certeza que seu nome não será divulgado. Isso mesmo. Manteremos em sigilo, não é isso, Eu Thaís? espero a participação de vocês. Dr. Jairo, muito obrigado pela presença. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Eu gostaria de agradecê-lo e pedir também a gentileza, se possível, que deixasse uma mensagem para os nossos A telespectadores. minha mensagem para os telespectadores é procurar ajuda quando está mal. A diferença que a pessoa vai ter na sua vida e na vida da sua família quando ela se trata é muito importante. Inclusive, tirar, como estávamos conversando agora há Sim, pouco, sim. o preconceito de procurar um médico psiquiatra. O né? médico Todos psiquiatra devem. é um especialista como qualquer outro, é igual procurar o cardiologista, é igual procurar o pneumologista. Quer dizer, não existe um preconceito só porque a doença é na mente. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a gente mora na mente. Eu acho que a doença Exatamente. da mente é a que mais precisa tratar. Inclusive, doutor, como estávamos conversando agora há pouco, mente sã, corpo são. Com Não é certeza, isso? com certeza. E família sã, e qualidade de vida, e trabalho. O número de pessoas que eu trato e a pessoa estava assim, sem conseguir funcionar, sem conseguir viver, e a pessoa restabelece a função dela é impressionante. Em psiquiatria a gente trabalha com a função, com a capacidade da pessoa de resolver problemas. Por isso a importância de tratar. E, inclusive, lembrando também a importância, né, da ajuda da família, né? Que Sim. eu acho que isso é muito importante. Sim. Eu acho que, além da terapia Sim. do psiquiatra, a família é Por importantíssima. isso que eu sempre aproveito essas oportunidades de programa como o seu para poder Obrigado. esclarecer. É muito importante a informação, porque é a informação que acaba com o preconceito. Exatamente. O saber nunca é demais, né, Sim. doutor? Doutor Jairo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Thaís, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.